Amigos, eu quero lhes deixar aqui uma reflexão de bom proveito para nós. Se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 10, do verso 13 ao verso 16, dá para nós entendermos mais ou menos onde nós queremos chegar. Tá? Nos diz assim: porém, não nos gloriemos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriemos fora de medidas nos trabalhos alheio, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Versículo 16: para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não gloriarmos no que está já preparado. Eu sempre, quando leio esse versículo, já há muito tempo eu medito nele e vejo aqui um limite que Paulo coloca para aqueles que anunciam o Evangelho. Muitas vezes nós saímos das nossas esferas, tá, para entrar nas dos outros. Não que o Evangelho você tem que pregar só onde você está, não, você pode pregar até os confins da terra, mas você deve ser uma pessoa sábia e saber os limites, os seus limites para anunciar o Evangelho. A nossa igreja tem um campo tal e do campo tal é outra igreja, essa daqui é responsável. Nós devemos pedir permissão para irmos até ali, irmãos. Isso chama-se ética cristã. E vocês estão diante, como falo em outras palavras que estou falando, ou pregações, ou reflexão, vocês estão diante de uma pessoa falha, imperfeita. Porém, eu tenho ética. Em qualquer instância da minha vida, eu procuro ter ética. E por eu ter ética, eu não gosto muito de me meter em esferas dos outros. Ponto. Eu quero trazer para vocês uma reflexão de um certo homem que ele ia passando de viagem na estrada. E quando ele passa de viagem, ele encontra um rapaz adubando a terra, né? O rapaz estava capinando, na maneira de nós falarmos, e adubando a terra. E ele perguntou ao rapaz: quantos quilômetros falta para eu chegar na cidade tal? E o rapaz disse: olha, umas 20 léguas. E ele respondeu: eu não perguntei léguas, eu quero saber quantos quilômetros. Bom, irmãos e amados amigos, nós que falamos que somos sábios, é preciso nós sabermos os nossos limites e respeitar os dos outros. Aquele homem que respondeu que era légua, ele era um douto. Ele respondeu conforme a sua cultura, o seu lugarejo. Ele não tinha a obrigação de responder quantos quilômetros, mas respondeu tantas léguas, eu não sei quantos quilômetros. O senhor que é sábio, calcule. Mas nós muitas vezes carregamos dentro de nós a prepotência. Eu que me digo, que me acho sábio, não sei respeitar os limites dos outros. Eu estava em terra estranha e ele me fez o favor e respondeu. Eu poderia muito bem transformar essas léguas em quilômetros, porque eu sou sábio, não sou inteligente, mas não. A minha prepotência faz com que eu venha querer sobressair sobre os outros. Respeitamos os limites dos outros. Se nós que nos consideramos sábios, vamos respeitar e sermos humildes, porque
porque nós estamos pedindo um favor. E muitas vezes nós não sabemos usufruir da bondade dos outros. Às vezes queremos até sobressair sobre essas pessoas. E nós não devemos tirar nenhum exemplo, senão dentro da própria palavra de Deus, que é ela que nos orienta. Pode haver qualquer outro livro, eu gosto de ler, irmãos. Eu gosto de ler, sim. Às vezes eu digo assim, eu não gosto de ler, às vezes porque eu não gosto de ser prepotente, dizer que eu não leio muitos livros, não leio muitos livros, mas eu gosto de ler. Eu gosto de estar informado. Um pouco de tudo. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é ela que nos orienta. E Paulo dizia, irmãos, que se considerava o menor de todos os apóstolos. Mas muitas vezes nós queremos ser sempre o primeiro, o senhor da situação. Tenhamos cuidado. Eu costumo sempre dizer, irmão, não queira ser o primeiro, não. Queira estar ali pelo meio. Mas há pessoas que querem ser o centro das atenções. Mas a humildade é um grande bem. Já falava Ricardo Braga naquela sua música. Agradeça aquele irmão que te ajudou, que deu a mão e te mostrou a boa direção. No final ele diz, a humildade é um grande bem. A humildade não nos torna pequenos, não, irmãos. Pelo contrário, ela nos eleva. O humilde, ele é sempre bem recebido. Não pelo que tem, por posses, mas pelo que ele carrega dentro dele. A humildade é o grande bem. Então que nós possamos saber as nossas limitações, sabermos respeitar as limitações das pessoas, porque talvez esse rapaz que estava cuidando da terra, o limite dele era aquele. Mas nós que somos inteligentes, os nossos limites são muitos e abrangentes. Então que nós venhamos saber respeitar os limites, até onde nós podemos ir. Porque há uma básica no direito. O meu direito começa e termina onde o seu começa. O meu direito termina aonde o seu começa. A partir do momento que eu começar a infringir o direito, eu vou ter obrigações a cumprir. Para nós que trabalhamos com contabilidade, existem direitos e obrigações. Deus nos abençoe em nome de Jesus.